Bem-vindo ao Box Flexibilidade Cognitiva, Be Relentless, Be Evoke. Vamos junto na jornada do Alta Performance. No box anterior eu falei da rigidez cognitiva e agora vamos falar um pouquinho mais sobre como lidar com a flexibilidade cognitiva. Algumas técnicas e o que realmente vem a ser as formas da gente estudar e lidar com a flexibilidade cognitiva. Vem comigo, eu vou explicar isso um pouquinho melhor para você. Os autores que falam sobre flexibilidade cognitiva, eles convergem em um ponto muito importante. Todos eles acreditam que a flexibilidade cognitiva, ela dá ênfase à complexidade, ela dá ênfase ao estudo ou aprendizado ou a forma de aprender pouco ou nada estruturada. Eles afirmam que a realidade não é objetiva e nem tão pouco subjetiva. Então, aquilo que eu disse para vocês no box, complexidade, aqui começa a fazer um pouco mais de sentido. Se você partir do pressuposto que você necessita da completude e para que você aprenda as coisas, o objetivo, o factual, ele precisa ser delineado, ideias inovadoras jamais seriam criadas. Você não pode criar ideias inovadoras. Você partirá do pressuposto que tudo já foi feito, não há nada de inovar. Inovar, muitas vezes, assim como Peter Senge, um dos autores de inovação, fala, ele não apoia nem os modelos de Kaizen. Peter Senge acredita na ruptura de modelos, você destrói o que foi criado anteriormente para sair para um modelo posterior, muito parecido até com a visão de Steve Jobs, nesse aspecto de ruptura com o antigo em busca do novo. Então, essa é uma das principais características aí. Então, para que a flexibilidade cognitiva faça parte do seu aprendizado e faça parte daquilo que você acredita como ser uma ferramenta de você lidar com elas, os seus princípios básicos de compreensão, ele parte de uma construção, buscando que você busque o significado na forma pelo qual ele é construído e desenvolvido, não tanto quanto ele é entregue. Então, a compreensão de como a flexibilidade cognitiva ela é delineada, ela é muito mais no aspecto da participação e do envolvimento, da construção do conhecimento e da aprendizagem do indivíduo, do que você realmente entregar algo pronto para que o indivíduo absorva. Então, no momento que algo está sendo aprendido, a construção, o aprender, o que foi já dito antes, a decomposição e o revisitar de várias formas, é a forma que a flexibilidade cognitiva vai entender, vai ser aplicada. Então, o alta performance, ele entende isso naturalmente. Quando ele vai aprender alguma coisa, independente do modelo ou do tipo de alta performance que você você vai perceber em um dado momento que você usa naturalmente essa habilidade de desconstruir, de decompor tudo aquilo que você estuda e aprende de forma pormenorizada, para que você tenha uma certa profundidade naquilo que você estuda e no momento e não é buscar da memória. O conhecimento ele não é construído na memória. Você não precisa ter a memória daquilo. É muito mais sobre um aprendizado. Deixa eu dar um exemplo lúdico disso.
Quando você vê os seus avós ou as pessoas mais velhas fazendo comida, elas não usam medidas, elas usam quantidades, elas usam porções olhando para a necessidade do ambiente, né? Ou mesmo os chefes hoje, eles sabem as porções, mas eles não usam medidores específicos e tão delimitados para fazer os alimentos. Eles sabem determinadas porções e determinadas quantidades. O sommelier, quando faz uma combinação de determinados pratos, ele sabe a relação que existe daquele vinho com a composição de quantidades de alimento do prato. Então essas quantidades elas se tornam subjetivas, né, na necessidade do que ele precisa. Ele não busca na memória, ele busca no quanto aquilo se constrói naquele momento. Talvez para esse vinho Safra 2017, ele vai fazer um prato com uma determinada característica, e talvez 2 ou 3 anos depois ele vai pegar aquele mesmo prato e um vinho 2019, provavelmente ele irá mudar a quantidade de algum item do alimento para que o vinho busque a mesma harmonização que ele encontrou em 2017 com o vinho de 2017. É isso um pouco que eu quero explicar para vocês. Então, a flexibilidade cognitiva, ela diz sobre o aprender ao longo do processo. A flexibilidade cognitiva, ela te convida a que você aprenda junto com o processo. Você não tem que lembrar de informações como se você tivesse decorado algo, né? Então você aprende durante o estudo. Então essa é uma grande característica da forma com que os autores, por isso que é um estudo mais novo, é um estudo que começa em 1975, até no próximo box eu vou trazer um pouco dessa história de como isso foi construído, mas para que vocês entendam nesse momento, a construção, o fazer parte, o ser envolvido com o processo, é como as pessoas aprendem. Então, muito da sua rigidez cognitiva, ela vem por você se forçar a decorar instruções, por você se forçar a lembrar de informações, lembrar de coisas que você leu, mas não lembrar da instrução, lembrar do conceito, lembrar da formação, lembrar de onde estava aquilo, mas lembrar do detalhe daquilo. Por exemplo, nós na quinta série, ou eu fundamentalmente, tinha que lembrar da forma de Bhaskara, né, para inúmeras coisas, e a gente não sabe a menor aplicabilidade da forma de Bhaskara, né, ou a relação entre triângulos, né, não sabe a melhor relação ou a funcionalidade da relação entre triângulos. Óbvio, né, que hoje, em alguns estudos, né, a relação entre triângulos ela é muito relevante, principalmente quando você usa lógica fuzzy. Mas naquela época eu nem imaginava que era lógica fuzzy e nem imaginava quem era Tales de Mileto. Só sabia que eu tinha que decorar a relação entre triângulos e ponto. E era uma coisa que eu decorava. Só fui aprender a funcionalidade e a operacionalização disso muitos anos depois, né? Então, partindo dessa estruturação, né, de você não estruturar o material e sim o método, né? Então você tem um método estruturado de aprendizado e não um conjunto de slides, ou deixa eu mudar até a forma de dizer isso, ao invés de você não ter foco no objeto, né, e você ter foco no sujeito, olhar para como o sujeito aprende e não pegar aquele objeto e falar esse objeto que você tem que aprender, e sim fazer o contrário e falar assim, sujeito, vamos aprender sobre este objeto e estruturar o objeto de forma que aquele sujeito compreenda, esse sujeito sendo você. Então, a partir de agora, quando você for buscar informações na internet, você vai aprender que você buscará de formas distintas, você buscará essas informações utilizando inúmeros mecanismos, sejam esses mecanismos por vídeo, por texto, mas mais para frente eu vou te ensinar até algumas outras ferramentas de busca, algumas outras ferramentas de técnicas de busca, para que você aprenda, né, outras ferramentas e técnicas de busca, ok? Então no próximo box falo um pouquinho mais para você de como surgiu todo esse conceito e como ele foi todo estruturado até o presente momento, ok? Até o próximo box.
Pirelento.